boa noite aos nossos irmãos para o culto desta noite. Estendendo as nossas boas-vindas a todos, que Deus possa abençoar a cada um. E quando nós abrimos a palavra de Deus, nós precisamos abrir com oração. Eu gostaria nesse momento que todos fechassem os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque agora estamos abrindo a Tua palavra, iremos lê-la, iremos refletir e viemos, Senhor Deus, exatamente para receber as Tuas bênçãos que existem na Tua palavra. Nós pedimos e agradecemos também por todos que ouvirão neste momento, em nome de Jesus. Amém. A nossa mensagem de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, no capítulo 32, começando com o verso 22. Diz a palavra de Deus: levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jabó. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. E vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, e disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E tornou Jacó e disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Esse texto que nós lemos neste momento está falando da vida de um homem chamado Jacó. Nós conhecemos Jacó porque o Jacó é um homem o qual está marcado num dos patriarcas, que nós temos Abraão, temos Isaac e temos Jacó. E Deus disse para Abraão que faria dele uma grande nação. Ele teve um filho chamado Isaac, e depois Isaac teve 2 filhos, um Esaú e o outro Jacó. E esse texto que nós lemos neste momento mostra o relato da vida de Jacó quando ele retornava da casa do seu tio. Interessante que Jacó, ao sair de casa, ele saiu fugido, ele saiu com medo de ser morto pelo seu irmão, porque havia enganado seu pai. E agora, depois de trabalhar cerca de mais ou menos 7 anos, depois mais 7 anos, depois mais 6 anos, cerca de mais ou menos 20 anos para Labão, agora ele volta para casa. E diz a palavra de Deus que ele tinha feito um compromisso com Deus, e que ele falou que se Deus o abençoasse, ele devolveria, ele retornaria, daria o dízimo, daria sua vida, daria o seu esforço, entregaria sua família, entregaria seus bens, entregaria tudo para Deus. Mas só que as coisas desta vida, elas não nos satisfazem como nós imaginamos. Às vezes nós pensamos que o dinheiro, ele cobre, ele traz felicidade, mas não traz felicidade. Às vezes nós pensamos que as coisas desta terra, elas trazem felicidade, mas não trazem felicidade. Interessante que a verdadeira felicidade está relacionada à pessoa de Jesus. Por mais que nós tenhamos o interesse de crescermos aqui nessa terra, mas temos de ter a aprovação de Deus para sermos felizes. E diz a palavra de Deus que depois de cerca de mais ou menos 20 anos, Jacó agora retorna para a casa de seus pais, mas com muito medo. Medo de quê? Porque o seu irmão havia ameaçado de matá-lo. A sua mãe falou: meu filho, sai de casa logo, seu irmão vai matar. Havia enganado o seu pai Isaac dizendo que era Esaú. E agora volta para casa com medo de ser morto por Esaú, porque Esaú queria matá-lo. Porque Jacó tomou o direito que pertencia a Esaú, que era o direito da primogenitura, da bênção. E além disto, ele não procedeu segundo a ordem divina, porque nós nunca devemos tomar nenhuma decisão que coloquemos as coisas desta terra em primeiro lugar. E diz a palavra de Deus que agora volta um homem rico, sua esposa, filhos, muito gado, mas Jacó não tinha o mais importante, que era a paz interior. Às vezes, irmãos, nós pensamos que as coisas desta vida oferecem paz interior, mas elas não oferecem paz interior. Podemos até tê-las,
mas devemos ver se Deus aprova que tenhamos, e elas devem ser colocadas na presença de Deus. Diz a palavra de Deus que Jacó volta, e ele agora pega um mensageiro e manda à frente daquele grande grupo. Ficou sabendo que Esaú vinha ao seu encontro, e agora sabendo que Esaú poderia matá-lo. Diz a palavra de Deus que naquela noite foi uma noite mais triste para a vida de Jacó. Foi a noite que ele colocou a sua família dividida em dois grupos. Por quê? Se caso Esaú viesse com aqueles homens armados e matasse um grupo, outro se salvaria, e assim fez ele. Mas à noite, diz a palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, que ele transpôs o val do Jaboque à noite, e ele precisava ficar sozinho com Deus. Em outras palavras, Jacó precisava lutar com Deus. Jacó precisava colocar a sua vida nas mãos de Deus. Jacó precisava contar a sua vida para Deus como nunca havia contado. E diz a palavra de Deus que naquela noite, naquela angústia, eu imagino o orvalho das plantas, do mato, e ali estava Jacó ajoelhado. E diz a palavra de Deus que aproximou um homem, e ele não sabia que homem era aquele. E os dois se agarraram, e eles começaram a lutar. Só que era uma luta, irmãos, que ela não findava. A luta foi avançando à noite, chegou a madrugada, foi avançando a madrugada. E ali, irmãos, estava Jacó lutando, mas nunca era vencedor. Às vezes, irmãos, nós temos lutas, às vezes precisamos passar noites em oração, às vezes precisamos até também, como Jacó, transpor o val do Jaboque, lutar. Às vezes, irmãos, nós temos de lutar também com Deus. E diz a palavra de Deus, irmãos, que a luta de Jacó não era para ganhar dinheiro, não era para ganhar fama, mas a luta dele era para que Deus pudesse salvar a sua vida e salvar a vida da sua família. E diz a palavra de Deus que antes que o dia amanhecesse, diz a Bíblia que ele imediatamente percebeu que a luta não acabava, e ele viu que ele estava lutando era com Deus, porque aquela pessoa que ali lutava com Jacó era um anjo, e aquele anjo tocou na articulação da coxa de Jacó, e ele ficou manco. E naquele momento que ele ficou manco, ele percebeu que ele lutava com Deus. E ao lutar com Deus, irmãos, nós temos de ter cuidado, porque nós nunca podemos, às vezes, vencer pela nossa força. Mas se nós estivermos cheios do poder do Espírito Santo, nós seremos vencedores. E diz a palavra de Deus que Jacó, naquele momento, ele percebeu que ele estava lutando era com Deus. E se estava lutando com Deus, ele não poderia sair derrotado naquele momento. Ele precisava vencer. E como vencer? E ele falou o seguinte para aquele anjo, e disse o seguinte: qual é o seu nome? E ele falou o seguinte: o meu nome? E ele falou o seguinte: qual é o seu nome? E o anjo perguntou também para Jacó. E Jacó falou: meu nome é Jacó. Jacó, você não vai mais chamar Jacó, porque você está lutando com Deus. Quando, irmão, nós lutamos com Deus para sermos vitoriosos, Deus muda o nosso nome. Você, nesse momento, Jacó, você não vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel, quer dizer, povo de Deus, porque você lutou como príncipe, lutaste com Deus, lutou com os homens e prevaleceu ao lado de Deus. Em outras palavras, Jacó, você foi vencedor. Eu quero dizer para você que neste momento, você agora chamarás Israel e não mais chamarás Jacó. E naquele momento, irmãos, diz a palavra de Deus, que a Jacó agarrou aquele anjo e disse: não te deixarei se não me abençoares. Às vezes nós lutamos com Deus, irmãos, nós esquecemos de pedir a bênção, agarrarmos com Deus. E diz a Bíblia que Jacó, naquele momento, o anjo pegou e abençoou Jacó naquele momento. E aquele lugar ali começou uma nova vida com Cristo. Interessante, irmãos, que o mesmo Deus que trabalhou ali com Jacó, transformando a sua vida, foi o mesmo Deus que trabalhou também com Esaú, que vinha armado para matá-lo, para acabar com toda a sua família. E no dia seguinte, Jacó já estava destemido, porque Jacó tinha tido uma experiência com Deus. A experiência com Deus, irmãos, ela nos dá tranquilidade, ela nos dá facilidade, ela nos dá força,
em meio às provações, em meio às angústias, em meio às dificuldades, e no dia seguinte já não era Jacó e sim Israel. Ajuntou agora as pessoas, agrupou todos, com seus animais, com seus familiares, e continuou caminhando. E agora, irmãos, não era mais medo que possuía Jacó, mas possuía uma alegria dentro do seu coração encontrar com seu irmão. E diz a palavra de Deus, irmão, ao caminhar, os dois se encontraram. E quando os dois se encontraram, o mesmo Deus que havia trabalhado em Jacó também trabalhou em Esaú. Eles abraçaram e choraram. Que maravilha, irmãos, quando nós encontramos com Deus. O Deus que opera em nossa vida, opera também na vida da outra pessoa também que vem ao nosso encontro. Que Deus possa abençoar a cada um, que possamos lutar, que possamos agarrar com Deus e falar, não te deixarei se não me abençoares. Que Deus abençoa a cada um. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa maravilhosa experiência de Jacó com Esaú. Abençoa também cada família que está ouvindo, cada pessoa individualmente. Que a nossa luta, Senhor Deus, possa ser agarrada com Cristo. Que possamos ter a certeza que Deus está ao nosso lado. E nós seremos vencedores, não pela nossa força, mas porque Cristo já venceu por cada um de nós. Abençoa cada um. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.